Queridos irmãos, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma música que eu escutei essa semana e ela me inspirou para o tema de estudo dessa tarde. Então, a música Asa Branca, ela foi lançada o dia 3 de março de 1947 por Luiz Gonzaga. Então ele grava essa música Asa Branca e ele faz essa pergunta: ai, ai, meu Deus do céu, por que tamanha judiação lá no sertão? O alazão morreu de sede, ele perdeu o gado, nada na terra produz. Meu Deus do céu, por que tamanha judiação? Essa pergunta, ela permeia a humanidade há muitos anos, mas nosso mestre Allan Kardec, professor Leopoldo Leon Denisard Rivail, influente educador e respeitado e admirado no meio acadêmico da época, dia 18 de abril de 1857, também ficou intrigado, né? Meu Deus do céu, por que tamanha judiação? E nas questões 808 a 813 do Livro dos Espíritos, ele fala das desigualdades sociais. É um tema que é bem pertinente, muito forte até hoje, porque sempre houve desigualdades sociais. Desde a época de Cristo, as nossas religiões, como tudo aconteceu, né? Foi tudo por meio, não querendo falar de política, mas tudo envolvia política, interesse, dinheiro. E Jesus, ele veio para equilibrar isso e para falar que não é só isso, que existe vida, que existe Deus, né? Então, na questão 208, ele pergunta, né, aos espíritos, ao Espírito da Verdade: a desigualdade das riquezas não tem a sua origem nas desigualdades das faculdades que dão a uns mais meios do que os outros de adquirir? E o Espírito da Verdade responde com bastante clareza: sim e não. Sim e não. E a velhacaria e o roubo, dizem eles. A riqueza hereditária, portanto, não é fruto das más paixões. Que sabes disso, remonta à fonte e se verás que será sempre pura. Sabe-se que no princípio não foi o fruto de uma espoliação ou de uma injustiça, porém, sem falar da origem que pode ser má, crês que a cobiça do bem, mesmo melhor adquirido, os desejos secretos que se concebe possuí-los, mais cedo sejam sentimentos louváveis. Isso é o que Deus julga, e eu te asseguro, seu julgamento é mais severo do que o dos homens. Então, quando a desigualdade das riquezas, ela pode sim vir de maus pendores, né? A gente sabe muito bem de muitos casos de herança, principalmente, né? Onde os herdeiros mais jovens, aquela viúva que não sabia ler e escrever, perdia a herança para os mais espertos, para os mais astutos. Mas também quando uma pessoa recebe essa herança, esse dinheiro todo de alguém e transforma, porque o que Deus vê, o que os Espíritos da Verdade respondem, é o sentimento com que a pessoa trabalha essa riqueza hereditária. E ele fala também que sim, que nós podemos, através do nosso estudo, do nosso trabalho, também progredir, também lutar, também conseguir as coisas, né? Então a desigualdade das riquezas, ela não é uma marca, né? Todos nós temos a possibilidade de progredir, todos nós temos a condição de nos igualarmos, de subirmos, ascendermos socialmente. A questão 908, se uma fortuna foi mal adquirida, na origem, Deus que os herdam mais tarde são responsáveis? Sem dúvida, eles não são responsáveis pelo mal que os outros fizeram,
tanto menos que podem ignorar, mas fiquem sabendo frequentemente que uma fortuna não chega a um homem se não lhe der oportunidade para reparar a injustiça. Para bom para ele se compreender. Se fizer em nome do que cometeu a injustiça e reparar, será contado para ambos, porque frequentemente esse é o último que provoca. Então, meus irmãos, mesmo que a pessoa tenha recebido por herança um dinheiro que foi espoliado, que não lhe foi devido, ele pode sim reverter em favor, não dar todo o dinheiro, né? Isso daí é uma coisa que não existe, né? Mas a gente pode auxiliar, né? Zequeu, por exemplo, nós temos um livro que é aqui da nossa casa espírita, inclusive do Clube do Livro, né? Ele era um homem considerado de má vida, mas ele empregava muitas pessoas e essa era a forma dele ajudar. E ele se transformou em um dos maiores cristãos, né? Mesmo ele sendo considerado na época um homem de má vida, porque ele era um coletor de impostos. A igualdade absoluta da riqueza é possível? Já aconteceu alguma vez? Existiu. Ela não é possível. A diversidade na faculdade dos caracteres se opõe a isso. Então, meus irmãos, é uma utopia a gente pensar que todos nós temos direito a sermos ricos, né? A igualdade da riqueza, a distribuição é muito bonito, distribuição de renda, todo mundo ter terra, como dizia na novela das 8, né? Todo mundo ter a sua terra, todo mundo ter o seu cantinho. Isso é muito bonito, é muito louvável. E eu tenho certeza que qualquer governante que vá lá para cima é o que ele pensa, que todo mundo tem o direito de ter, a Constituição brasileira inclusive nos assegura, mas ela é impossível devido à diversidade das faculdades e do caráter que se opõe a isso. Eu tenho um caso bem explícito na minha família. Eu tenho 2 sobrinhas, as 2 estudaram no Colégio das Irmãs, das Freiras aqui. Uma delas concluiu do prézinho ao 2º grau, fez faculdade, fez um estágio na Azul, ganhou uma causa e ela é uma grande advogada de uma empresa, foi promovida, foi para São Paulo, nem sei no que ela trabalha, sei que ela ganha muito dinheiro e ela é uma moça assim muito bem colocada na vida. A irmã dela teve as mesmas oportunidades, mas ela mora no centro de Porto Alegre, depressiva, depende do pai. Então, as 2 tiveram a mesma oportunidade, nem uma aproveitou, a outra não. Outro dia eu conversava com uma garotinha, ela tem 15 anos, com português, ela estuda no Bandar, turno integral, os pais são catadores, e ela com um português muito bem posto, disse para mim: tia, eu serei advogada. Dá para duvidar dela? Ela tem ótimas notas, ela estuda, os pais são catadores. Ao passo que um outro irmão passa na rua o dia inteiro jogando bola. Então, não é difícil, é por isso que é difícil a igualdade das riquezas. Não é o governo, não é os pais, é a pessoa tem que querer mudar essa situação. Eu conheço tantos filhos de médicos que uns são doutores, estão lá em cima, e eu conheço outros filhos de médicos que a gente nem sabe que existem, que são, infelizmente, usuários de droga e que estão morando lá no Rio de Janeiro, bem longe dos olhos das pessoas de Cruz Alta. Então é por esse motivo que é impossível nós termos igualdade nas nossas riquezas. Todavia, homens que creem estar aí o remédio para os males da sociedade, que pensais a esse respeito? Eles são sistemáticos ou ambicionam por inveja? Não compreendem que a igualdade que eles sonham seria logo desfeita pela força das coisas,
Combatei o egoísmo, que essa é a praga social, e não procureis em quimeras. Então, meus irmãos, é combatendo o egoísmo, combatendo a preguiça, né? Hoje em dia temos condições de... Os colégios são ótimos. Os colégios são ótimos, os professores, nós temos professores de alta envergadura, ótimos professores. A oportunidade está aí. Um garotinho de 5 anos, a mãe leva no colégio, ele faz um escândalo. A mãe pega e traz para casa. Não vai, daí dali a pouquinho tá tudo bem, passou o estado de nervos. O pai levou, deu umas palmadas, trouxe para casa. A mãe repreendeu o pai, ficaram de mal 2 dias. Qual vai ser a igualdade entre essas crianças? Como ter igualdade numa situação dessas? Se a igualdade da riqueza fosse, questão 812, se a igualdade das riquezas não é possível, o mesmo ocorre com o bem-estar? O Espírito da Verdade responde: não. Mas o bem-estar é relativo e seria possível a cada um dia, se todos entendessem bem. Porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade e não em trabalhos para os quais não se sentem nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficará por fazer. O equilíbrio existe em tudo e o homem quem quer alterá-lo. Então, meus irmãos, se a igualdade da riqueza é impossível, já o bem-estar independe, né? Eu posso estar muito bem sentado na praça tomando um chimarrão, enquanto o outro pode estar ao meu lado tomando o seu chimarrão com os pensamentos pejorativos, com pensamentos odiosos, com o coração enuviado, sentindo-se mal, sentindo-se triste, depressivo, abatido, porque o sentimento é o que faz o nosso bem-estar. Então, o bem-estar é relativo a cada um. Uns podem ter bem-estar trabalhando na sua profissãozinha de catador, o outro pode ter mal-estar trabalhando na profissão de advogado, né? Depende é única e exclusivamente de cada pessoa o seu bem-estar, mas o sentimento imprime uma forte sensação, né? Ele fica inclusive no universo, o sentimento. Eu não tenho nada a ver com a guerra do Oriente Médio. Como é que está meu pensamento? Eu estou com raiva, eu estou com ódio, como nós somos energia, né? Eu estou aqui, estou com uma baita de uma raiva agora, e aí a guerra está acontecendo lá no Oriente Médio, tem um casal brigando ali, né? Aí tem os espíritos que estão ali ao meu lado, pulando de um lado para o outro. Mas olha lá, Maria Helena, que rico pensamento, vai vir bem a calhar, né? Pega a minha energia, o meu pensamento ruim e distribui aonde já tem mais, tornando uma grande fogueira. Os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. Na questão 813, há pessoas que caem na privação e na miséria por sua culpa ou culpa da sociedade. Não pode ser. Há pessoas que caem na privação e na miséria por sua culpa. A sociedade não pode ser responsável por isso? Aqui a resposta é dos espíritos também, é sim e não, né? A pessoa cai na miséria por sua culpa ou por culpa da sociedade? Ocorre por falta de oportunidade, as pessoas não terem as mesmas condições, né? Mas aí a cair na miséria total é do sentimento dela, porque trabalho tem para todos. Como já dissemos frequentemente, a causa dos erros, como já dissemos, a causa primeira desses erros, aliás, não caberá velar pela educação moral. Então, a causa primária é a educação moral.
Nós temos que pensar que as pessoas não têm compromisso conosco, somos nós que temos compromisso com nós mesmos. Agora mesmo eu conversava com a irmã ali, a gente educa os filhos da melhor maneira possível, mas eles têm o livre-arbítrio. Se fosse diferente, se as coisas fossem como a igualdade das riquezas, se fosse pela vontade de Deus que todos nós tivéssemos as mesmas condições, ele estaria sendo justo? Ele deixou que cada um de nós fizéssemos o nosso esforço, para que chegássemos naquele lugar em que nos é assegurado por direito, Então cabe a nós mesmos as nossas próprias lutas. A má educação que falseia o julgamento em lugar de sufocar as tendências perniciosas. Muitas vezes, como eu falei aqui a questão da criancinha, a má educação, Se é meu neto, se é familiar de um de vocês vão pegar um neném, uma criança de 5 anos e levar para casa, sabendo que a criança tem que estudar, que está, o conselho tutelar já chamou e a mãe diz, meu filho não está na rua. Então, meus irmãos, a gente usa muito achar que tudo o que acontece na nossa vida é culpa dos espíritos, dos obsessores, é culpa da nossa vida passada, é reminiscência da nossa vida passada, ou que nós não somos merecedores de passar por isso. Somos sim, porque a desigualdade, na questão 806, as nossas condições, uma outra pergunta que Kardec faz ao Espírito da Verdade, a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? E o Espírito da Verdade responde, não, ela não é obra de Deus. Essa desigualdade desaparecerá um dia, de eterno não há senão as leis de Deus. Cada dia não vedes diminuir um pouco? E é verdade, Cada dia a gente vê diminuir um pouco. A gente vê como era difícil há uns anos atrás, as coisas simples da vida. Por exemplo, eu me lembro que uma Coca-Cola era Natal, Ano Novo, quiçá um aniversário. Hoje em dia nós temos Coca-Cola todos os dias, em todos os almoços, praticamente, João? O João que eu digo. E o doutor disse que não é para ele tomar, Então essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, e não ficará senão a desigualdade de méritos. Aí sim, nós vamos ter a desigualdade de méritos. Se eu batalhar, lutar pela minha reforma íntima, pelo meu melhor, e meu irmão não tentar, então eu terei o meu mérito, eu serei vista pelo meu mérito. Eu tentei me melhorar. Um dia verá que os membros de uma grande família, dos filhos de Deus, não se avaliarão mais pelo sangue, mais ou menos puro. Não há senão o espírito que é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Para isso nós estamos caminhando para a grande mudança, dos tempos agora. E a lei da igualdade, a questão 803 que eu deixei por último, que Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, todos os homens são iguais perante Deus? Se todos os homens são iguais perante Deus, meu Deus do céu, por que tamanha judiação? Sim, todos têm o mesmo fim e Deus faz suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. Com isso disseis uma grande verdade, maior e mais geral do que pensais. O sol nasce todo dia para todos nós, para o bom, para o mal, para aquele que cometeu um assassino, para aquele que trabalha, para aquele que é pastor, para aquele que é padre, para aquele que é rico, para aquele que é pobre, para aquele que é branco, que é preto, que está lá no Oriente Médio, que está aqui, que está ali, que está acolá. O sol nasce todos os dias, no mesmo horário para todos nós.
Todos os homens serão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com as mesmas fraquezas, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo rico se destrói tanto quanto o do pobre. Portanto, Deus não deu nenhuma superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante de Deus, somos todos iguais, né? Somos todos iguais diante de Deus. Não há para Deus essa distinção que há para nós, homens aqui da terra. Então, meus irmãos, era essa a mensagem que eu gostaria de deixar, né? Para nós refletirmos, porque a gente fica pensando no coração da gente, por que tanta diferença social? Por que tantas criancinhas nascem com más formações? Por que tanta pessoa idosa está abandonada nos asilos? Por que meu Deus do céu, por que tanta judiação nesse mundo? Porque cada um de nós é responsável por nós mesmos. O sol nasceu para todos. Se eu quiser, se o meu sentimento for bom, com 10 reais ou com 10 mil, eu vou estar bem. Com 0 reais ou com 1 milhão, eu vou estar bem. O meu sentimento, ele cala no ambiente, né? Chega uma pessoa alegre, ela ilumina o ambiente. Então, o que interessa realmente é o sentimento. Eu me sentir bem fazendo aquilo que eu estou designada a fazer. Eu acordei de manhã, eu tenho minha tarefa de casa para fazer. Graças a Deus, hoje eu tenho meu café da manhã, minha louça para lavar, minha roupa para limpar. Eu estava pensando, eu tenho 58 anos e eu ainda tenho o meu trabalho, né? Tô louca para me aposentar, mas eu ainda tenho meu trabalho. Quantas jovens não têm a oportunidade de estar trabalhando aonde eu estou trabalhando? São 31 anos de luta? São 31 anos de luta que eu tenho muito orgulho de cada dia desses passados. Mas eu tenho certeza que sozinha eu não conseguiria. Eu tive apoio da minha família e principalmente eu tive Deus, porque eu sempre orei e agradeci pelo meu abençoado trabalho. Eu sempre me senti bem fazendo o meu trabalho. E nem sempre foi na enfermagem, eu tive vários tipos de trabalho. Então, meus irmãos, que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos e que nós possamos ser luz na vida de alguém. Que assim seja. Agora é o momento da nossa reflexão diante desta passagem do Livro dos Espíritos, de nós nos colocarmos na posição de pessoas agradecidas pela oportunidade da vida, pelo sol que nasce todos os dias para todos nós. Agradecidos pelas oportunidades, quiçá por aquelas que perdemos pelo nosso livre-arbítrio, assim como a irmã falou, mas também agradecemos por aquelas que conseguimos a vitória, o êxito, seja ela independente do valor monetário, mas principalmente do nosso crescimento moral diante do nosso eu interior, diante da família e diante da sociedade. Senhor de infinita bondade, o nosso coração está alegre, porque te somos gratos, por nos dar a oportunidade da reencarnação neste plano terra de provas e expiações. Então só temos a te dizer, Senhor, muito obrigado, que assim seja. Graças.